Imagina se você pudesse identificar uma variável que fosse a mais importante para proteger contra a mortalidade por todas as causas. E essa mesma variável ajudasse em grande parte a explicar o sucesso competitivo em várias modalidades esportivas e inclusive está associada com o progresso e com a eficácia do emagrecimento. Hoje a gente vai conversar sobre o VO2 máximo. Meu nome é Fabrício Bosco Del Vecchio, sou professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e tenho vários canais para poder conversar com a audiência que curte muito educação física. Hoje eu destaco 2 canais para você. O primeiro deles é o meu canal no YouTube, youtube.com/treino com Fabrício. Nesse canal você vai ter acesso a todas as lives que eu fiz até hoje. São dezenas de aulas que te ajudarão a melhorar a tua capacidade de entender o efeito do exercício e de prescrever exercícios físicos com maior eficácia. Além do canal no YouTube, eu também destaco uma outra ferramenta, se você não tem, fica ligado, que é o Telegram. No Telegram eu tenho um canal e lá eu compartilho, além de muitas ideias, os artigos que eu uso nas minhas lives. Inclusive os artigos que eu uso nos meus posts no Instagram. Se você não está no meu canal do Telegram, entra logo, beleza? E já vai catando todo o material, porque o legal do Telegram é que fica tudo lá guardado. Quando a gente fala do VO2 máximo, a gente está falando de uma variável que é extremamente importante para o processo de morbimortalidade. Diversos estudos, esse aqui é um dos estudos do New England Journal of Medicine, que mostra uma associação entre VO2 máximo, a potência aeróbia do indivíduo e os anos que ele tem de sobrevida em pessoas saudáveis. O que esse gráfico mostra pra gente? Que pessoas com maior VO2 máximo, aqui 8 METs, tem uma sobrevida superior quando comparadas às pessoas com VO2 máximo menor, próximo de 5 METs. A gente vai falar o que é METs daqui a pouquinho, tá? E este estudo também mostra uma outra informação muito legal. É que esta relação entre VO2 máximo alto e sobrevida também vai acontecer em diferentes agravos, como você pode ver aqui: hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, tabagismo, entre obesos e também para pessoas com hipercolesterolemia. Ou seja, quando você tem um indivíduo ou vários indivíduos com o mesmo agravo, todo mundo é hipertenso. Os hipertensos com maior aptidão aeróbia vão viver mais que os hipertensos com menor aptidão aeróbia. Portanto, uma das grandes funções do profissional de educação física é conseguir aumentar a aptidão aeróbia dos seus clientes. E aí, meus queridos e minhas queridas, não existe medicamento para isso, tá? Tem aí até umas ideias, mas por enquanto não tem medicamento, não tem pílula mágica, não tem comidinha milagrosa que aumente a potência aeróbia máxima ou o consumo máximo de oxigênio de um indivíduo. Portanto, esta é uma arma extremamente poderosa do pessoal da educação física. Um outro trabalho muito legal também, que eu compartilho aqui a referência contigo, ele mostra uma associação entre a aptidão cardiorrespiratória e a perda de peso em pessoas com obesidade severa. Ele acaba mostrando que as pessoas com maior VO2 máximo e que aumentam mais o seu VO2 máximo tendem a emagrecer mais. Portanto, aumentar o VO2 máximo dos teus alunos pode ser um componente bastante importante
para a saúde, o processo de morbimortalidade. Então, o que é o VO2 máximo? O VO2 máximo é a maior capacidade que o indivíduo tem. Ok? O que é o VO2 máximo? É a maior capacidade que o indivíduo tem de captar O2, transportar O2 e utilizar este O2 nas suas mitocôndrias, nas suas células, ok? Ou seja, o VO2 máximo, aqui para quem está mais ligado, ó, tem um pontinho aqui em cima que é de consumo. VO2 máximo é uma medida dinâmica, beleza? Então, a gente está falando do consumo máximo de oxigênio, ok? Consumo máximo de oxigênio. O VO2 máximo, ele pode ser medido de duas formas. Na forma absoluta e na forma relativa. Quando a gente fala de VO2 máximo absoluto, a gente está falando do quanto aquele organismo consegue captar, transportar e utilizar de oxigênio num determinado período. Nesse cenário, a gente tem a medida absoluta, normalmente é em litros por minuto. Ok? 3,8, 3,5, 4,2, o VO2 bom, em litros por minuto. Este VO2, ele é mostrado de modo absoluto e também pode ser referenciado de modo relativo. Quando a gente fala de VO2 relativo, e aí já fica a dica, normalmente a literatura usa muito o VO2 relativo. Normalmente profissionais usam muito o VO2 relativo, bem mais que o absoluto, tá? A unidade de medida do VO2 relativo é porque ele é relativo à massa corporal. Então é em ml por quilograma por minuto. Então, se eu tiver um VO2 em litros por minuto, por exemplo, o VO2 de um indivíduo aqui em litros por minuto é, por exemplo, 3,8 litros por minuto. Beleza? Esse é o VO2 do indivíduo. 3,8 litros por minuto. E eu quero saber ele de modo relativo à massa corporal. Então eu vou fazer 3.800 ml, ou seja, eu multiplico por 1.000 e divido pela massa corporal. Se for um indivíduo, por exemplo, de 80 quilos, eu vou multiplicar isso aqui por 1.000 e depois eu vou dividir isso aqui pela massa corporal. Então, o indivíduo com 3.800 ml, se ele pesa, por exemplo, 70 quilos, eu vou pegar 3.800 e vou dividir por 70. E aí, o VO2 desse sujeito é igual a 54. 54 o quê? ml por quilograma por minuto, beleza? Então, a gente já viu o que é o consumo máximo de oxigênio, capacidade de captar no ambiente, transportar pelo corpo e utilizar lá na célula
o oxigênio para contribuir na produção de ATP. Bom, qual é a fórmula ou a equação do VO2 máximo? Antes de eu contar a equação do VO2 máximo, chama os teus colegas para cá, compartilha essa live, traz mais gente para poder assistir. Clica no aviãozinho, quem está no Instagram, galera que está no Facebook, compartilha essa live, traz mais gente para cá, para que mais pessoas tenham a oportunidade de aprender de modo qualificado e simples sobre o VO2 máximo, ok? Bem, nesse cenário, portanto, o VO2 máximo é o produto, ok, da multiplicação entre o débito cardíaco e a diferença arteriovenosa. A diferença arteriovenosa, a gente vai pegar 100 ml de sangue. O quanto em 100 ml de sangue eu tenho de O2, CO2, nas artérias e nas veias de O2. O quanto eu tenho na artéria e na veia em concentração de oxigênio. Essa diferença, ela muda muito pouco. Inclusive a diferença arteriovenosa, ela quase não é modificada com absolutamente nenhum tipo de treino. É raro haver. E as mudanças na arteriovenosa são de baixíssima magnitude. Portanto, o efeito central do treinamento vai se dar no débito cardíaco. E aí o que produz o débito cardíaco? Ele é o produto da frequência cardíaca em BPM pelo volume sistólico em ml. Ou seja, quantos ml de sangue eu bombeio por minuto. Então, esta parte da equação eu multiplico por essa e tenho o VO2 máximo. Portanto, se você quer melhorar o VO2 máximo do teu aluno, basicamente você vai mexer nestas duas variáveis aqui. Você vai diminuir a frequência cardíaca ou aumentar a frequência cardíaca dele, vai aumentar predominantemente o volume sistólico, que ao aumentar o volume sistólico, você consegue bombear mais sangue para o corpo. E aí você vai aumentar todo o consumo de oxigênio. Então o VO2 máximo é débito cardíaco vezes diferença arteriovenosa. E o débito cardíaco é a tua frequência cardíaca vezes o quanto de sangue cada sístole do teu ventrículo esquerdo consegue mandar para a tua artéria e depois para todo o teu corpo. Então, isso aqui é o aspecto básico inicial do que é VO2 máximo. Tem uma outra informação muito importante que eu comecei a falar no começo da nossa live, que é a medida aqui, ó. Ok? Quando eu mostrei o artigo do Myers, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse artigo, eu falei que as pessoas foram estratificadas em 3 grupos. Quem tinha capacidade cardiorrespiratória acima de 8 METs, entre 5 e 8 METs e abaixo de 5 MET. Um MET, ok? Um MET é igual, equivalente de tarefa metabólica, né? Ele é igual a 3,5, opa, tá certinho, 3,5 ml por quilograma por minuto. Portanto, o que acontece? Nesse estudo que eu mostrei, uma capacidade cardiorrespiratória de 8 METs significa que eu vou fazer 8 vezes 3,5. Então, VO2 de 28, lá é a curva superior. E o VO2 baixo, 5 METs, 3,5 vezes 5. É um VO2 de 17,5. Bom,
Uma das coisas importantes na nossa área é entender quais são os valores do VO2 máximo. Mas antes disso, eu queria apresentar duas curiosidades, tá? A primeira, quer dizer, o estudo mais antigo, o trabalho mais antigo que eu já li sobre análise do consumo de oxigênio é do Krug. É um livro chamado Troca Respiratória, né, nos animais e nos humanos. Esse livro, Troca Respiratória nos animais e nos humanos, aí ó, ele é de 1916, ou seja, há mais de 100 anos, pesquisadores, a galera do meio científico, já coletam os gases e medem consumo de oxigênio. O estudo que eu gosto de citar é o estudo do Hill, do Archibald Hill, que é da década de 20, né, de 1924, esse estudo do Archibald Hill, que foi estudo que sistematizou, porque uma coisa é a coleta do oxigênio, que o Krug fazia isso lá em 16. Na década de 20, o que aconteceu? O Archibald Hill, ele usando o saco de Douglas, ele conseguiu observar que em esforço físico progressivo ocorre um aumento progressivo do consumo de oxigênio, até um dado momento no qual ele se estabiliza, mesmo com o aumento da intensidade do esforço. E aí, a partir deste contexto, ele determinou, ele conceituou, ele definiu o que era o VO2 máximo. Ou seja, presta muita atenção agora, tá? De modo geral, VO2 máximo é o maior consumo de oxigênio que a pessoa atinge em um teste incremental, considerando um período de estabilidade da medida. Um período de platô. Já vou desenhar na sequência aqui. Antes de eu desenhar, vou pedir a gentileza de você dar um print nessa tela e postar nas suas redes sociais. Me marca aí, faz um @Fabrício Bosco, hashtag live com Fabrício, para eu ver como é que tá indo. Então eu vou apagar a lousa aqui. Antes de eu apagar, dê um print nessa tela. Traz a galera pra cá, meu. Mete um aviãozinho aí, manda o povo vir pra cá, porque a gente precisa de mais gente. A gente precisa de mais pessoas pra cá. Vamos lá, ó. Vou apagar aqui, hein. Se você perdeu a lousa, não tem problema. Depois você vai entrar num lugar que chama youtube.com/treino com Fabrício, que a live vai estar lá, bem bonita pra você, beleza? Então o que acontece? O que o Archibald Hill, em 1924, organizou? Pô, agora vou fazer o gráfico ao contrário aqui. Vamos lá. Então aqui a gente tem a concentração de O2 e aqui a gente tem o tempo, beleza? Então a gente tem o consumo de oxigênio, vamos fazer assim, ó, um VO2 que é mais fácil, ó. Notem que não é máximo, hein, ó. VO2. O que é VO2? Pontinho aqui em cima, ó. Consumo de oxigênio. Galera, deixa pra lá. Consumo de O2 pelo tempo. Então, o que acontece? Lembra que eu estava dizendo agora há pouco de um MET? Quanto equivale um MET? 3,5 ml. Então, isso é valor basal. Normalmente a gente assume 13,5 como VO2 de repouso, tá? Então a gente começa aqui o nosso consumo de oxigênio e conforme a gente vai aumentando a intensidade do exercício, ó, o consumo de oxigênio vai aumentando, ok? Até que chega um momento
que mesmo que você aumente a carga, ou a velocidade, ou a wattagem, se for numa bike, o consumo de oxigênio começa a estabilizar. Então o que acontece? Nesse cenário aqui, a gente tem um ponto de discussão severo. Pelo amor de Deus, ninguém fala que sabe o que é, porque o mundo discute isso, hein? Se você acha que tem as certezas absolutas na ponta da tua língua, dê uns passos para trás, porque tem cara de altíssimo nível internacional que não tá tão certo de como as coisas acontecem, tá? Então vamos com calma. Bom, o que rola? O VO2 máximo, para muitos pesquisadores, vai ser considerado como a menor concentração de lactato, de oxigênio, menor consumo de oxigênio num período de platô. Então a gente vai avaliar esse gráfico aqui, ó, e onde tem platô, onde tem estabilidade de medida. Então aqui a gente tem um período de estabilidade de medida, ok? Então, neste período de estabilidade de medida, aqui seria considerado como VO2 máximo, ok? Inclusive, para quem aqui já fez estudo, pesquisa e tal, submeteu o artigo para revista, muitos pareceristas em revistas científicas pedem para que você coloque lá quais são os critérios para determinar o consumo máximo de oxigênio. Aí normalmente o que a gente fala é que o consumo máximo de oxigênio é quando a gente tem mais de 5 segundos. Opa! Aqui, ó. Quando a gente tem mais de 5 segundos sem mudança, ok? No consumo. Isso tem trabalhos que falam até 30, 1 minuto. Tem de tudo aqui, tá? Precisa ter o quociente de troca respiratória maior que 1,1 e precisa ter uma PSE, aí também varia, tá? Maior que 17 ou 18. Obviamente que isto aqui é para o VO2 máximo. Não é para necessariamente acontecer a interrupção de um teste. E esse é um momento muito importante, tá? Imagina que a gente administrou um teste incremental e aí esse teste incremental, ao invés de ser tempo aqui, ó, seja velocidade, tá? Velocidade. E a gente aumentou 1 km por hora, certo? A cada 1 minuto. Então, o cara começava o teste aqui, por exemplo, a 6 km por hora. Aí depois ia para 7. Aí depois ia para 8. Tô chutando, tá? Aí depois ia para 9. Puta. 9? Isso. Aí ia para 10. Então ele ia para 11. Aí ele ia para 12. Então ele ia para 13. Aí ele ia para 14. Então ele ia para 15. E aí, esse cara entrou em fadiga. Ok? Então notem. A gente tem aqui uma situação. Esse 15 aqui está muito para baixo. Por mais para cima. Então a gente tem uma situação aqui, ó, que o nosso avaliado, ele atingiu o seu maior consumo, na verdade assim, o seu maior consumo de oxigênio, ok? Na velocidade de 14, considerando estes parâmetros.
Então é o menor consumo que a gente tem do período de platô. Então qual é o consumo de oxigênio? A gente liga esse ponto aqui, vem aqui, ó, e aí a gente vê qual é o consumo que o indivíduo tá de oxigênio nesse momento. E a gente sabe agora que a velocidade, essa informação, cara, é muito importante essa informação, mas muito importante. Para tudo, manda quem tá junto com você ficar quieto, coloca um mudo que você estiver vendo agora e presta atenção. O que a gente observou agora neste teste aqui? Que o VO2 máximo do nosso avaliado, se a gente for considerar a velocidade associada ao VO2 máximo, ela é de 14 km por hora. Ok? Esta é a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Tá aqui, ó, 14. Mas se você analisar o gráfico, você vai ver que o nosso avaliado, ele continuou. Então a gente entrou no estágio de 14, o consumo continuou, aí ele foi para o estágio de 15 e depois, nota aqui, ó, depois que ele passou um pouquinho do estágio de 15, ele desistiu, ok? Ou seja, a menor velocidade deste platô, 14, é velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Mas a gente tem um outro parâmetro, que é a velocidade aeróbia máxima. Ok? Velocidade aeróbia máxima é igual a 15 km por hora. Então são duas coisas diferentes. A velocidade associada ao consumo está aqui a 14 por hora, mas a velocidade aeróbia máxima é de 15 km por hora. São duas coisas distintas. Isso tem que ficar muito claro, porque o que acontece? Quando a gente usa a equação preditiva, ela é para estimar o VO2 máximo. Aqui, ó, o VO2 máximo. Essa equação preditiva, ela não está estimando a velocidade aeróbia máxima, e sim a VVO2 máxima. Ok? Ou o VO2 máximo. Bom, existem alguns autores e alguns estudos falando que, assim, ó, cara, não tem que pensar nisso aqui, ó. Tem que se concentrar nisso aqui. Onde o cara terminou? É onde ele terminou que a gente vai considerar o consumo. E acabou. Por quê? Mais de 50% dos testes incrementais não tem platô. Não acontece isso. Então, o que acontece na vida real? O que acontece no mundo real? Tá? O indivíduo, ele vai subindo, e a hora que ele chega aqui, ele fadiga. E aí o consumo dele de oxigênio já começa a fazer isso, ó. Beleza? Ou seja, eu não encontrei nenhum platô aqui. Eu não tenho platô. Se eu não tenho platô, a gente normalmente troca de nome. O nome deste ponto aqui, ó, não é VO2 máximo. Ok? O nome deste lugar aqui não é VO2 máximo. O nome disto aqui é VO2 pico. Ok? VO2 pico. O que é VO2 pico?
o maior valor de consumo de oxigênio atingido em um dado esforço. VO2 máximo a gente só encontra, entre aspas, por favor, em teste incremental. Tu não pode aplicar um treino e falar, ó, o VO2 máximo no treino foi de tanto. Conceitualmente está errado. Você aplica um treino e no treino você vai falar, ó, o VO2 pico, ou seja, o maior valor que o cara atingiu no treino foi de tanto. São coisas diferentes, mas que estão muito próximas. Aí é o profissional diferenciado, que sabe usar o nome certo no momento certo, tá? Bom, outra informação importante. Quando a gente administra um teste incremental, a gente vai identificar qual é o valor do VO2 do indivíduo. Eu tenho que expor o indivíduo ao teste para saber o VO2 máximo dele? Não, eu não preciso. Eu posso usar uma equação preditiva, ok? Para estimar o VO2 máximo dele. Ela é precisa? Ela é razoavelmente precisa. Tá? Ela tem um erro perto aí de 10, 5 para cada lado ml por quilograma por minuto. Sendo que você não tem que expor o cara ao esforço, né? Então acaba sendo, na minha opinião, sendo bastante útil. Bom, os valores de VO2 máximo, eles são muito variados. A gente tem, agora eu vou falar de VO2 relativo, tá? Os valores de VO2 máximo relativo são bastante variados. Imagina, por exemplo, um indivíduo que sofreu um infarto do miocárdio. O VO2 máximo, ele não tem. O cara que é infartado, ele nunca vai ter VO2 máximo. Ele só vai ter VO2 pico. A hora que ele chegar num grande consumo de oxigênio, ele entra em fadiga. O VO2 pico, portanto, de um cara infartado, e aí no estudo o cara vai falar, ó, o VO2 pico foi considerado como VO2 máximo. E aí tá lá no método escrito e resolveu o problema da conceituação. Então, o VO2, eu mostrei a foto do saco de Douglas, aqui a bolsa de Douglas. Aqui é como se media VO2 na década de 20, década de 10, 20, 30. Bom, até hoje a gente usa esse princípio, né? Então, o cara que tem um infarto, o VO2 dele pós-infarto é perto de 7, 8 ml por quilograma por minuto. Ou seja, perto de 3, no máximo 4 METs. O que são 4 METs? Um MET é 3,5. Então 4 METs é 3,5 mais 3,5, são 7, mais 7 dos outros lá são 14. Um cara infartado, o VO2 máximo, gira aí entre 8 e 12, 8 e 13 ml por quilograma por minuto. Um atleta de judô de nível olímpico, o VO2 máximo é perto de 50. Qual é a unidade de medida do VO2 máximo relativo? 50 é o quê? 50 ml por quilograma por minuto. O que significa? E esse raciocínio que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, porque às vezes ele ajuda a entender qual é o sentido da medida, tá? O que é um VO2 de 50 ml por quilograma por minuto? Significa que, tá ligado aqueles copinhos de café? Eu não tenho aqui. Aqueles copinhos de café que são mais ou menos desse tamanho. Aqui, ó, vou pegar minha vitamina D. Copinho de café que é mais ou menos desse tamanho. Então, aquele copinho de café tem 50 ml, a capacidade dele, ok? De 50 ml. Então, quando a gente fala que o VO2 de um indivíduo é de 50, significa que presta atenção, hein? A cada minuto, cada quilo de massa corporal desse sujeito consegue
usar isto aqui de oxigênio. Ou seja, a cada minuto, cada quilo de massa corporal consegue usar até isso aqui, até 50 ml por minuto. Se você oferecer um esforço que é acima disso daqui, o cara não vai conseguir manter a atividade por muito tempo. Ele vai entrar em fadiga de modo mais rápido. 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos. Por quê? Porque ao se exercitar a 100% do VO2 máximo, a gente normalmente vai conseguir manter a atividade por 4 até perto de uns 8 minutos. Quando você treina a 100% do VO2 máximo, de modo contínuo. Então, se você está colocando uma intensidade que é acima do VO2 máximo, por exemplo, 55 ml, o cara consegue fazer, mas ele vai fazer por um tempo inferior a esse. Ele vai fazer por menos tempo. Então, bom, um VO2 de 50 e pouco é encontrado nas mulheres olímpicas de judô do Brasil, tá? Aí a gente tem tabelas classificatórias. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Isso aqui é uma tabela classificatória de um artigo com brasileiros, beleza? É uma tabela nacional, não conheço aqui quem tem essa tabela, com mais de 3.000 pessoas avaliadas. E aí a gente tem por sexo, né? Homens e mulheres, tá aqui no final, ó. Por sexo, homens e mulheres. E a gente tem, obviamente, pela faixa etária. Pela faixa etária. Se tu queres essa tabela aqui, eu vou mandar o artigo dela no nosso grupo do Telegram. Então entra no grupo do Telegram que eu vou te enviar esse artigo aqui, ele vai cair no teu celular. Aí o que acontece? Você avalia o teu aluno, eu vou te ensinar agora na sequência, você avalia o teu aluno, ou pelo teste que eu acabei de explicar, né? Ou a gente faz uma estimativa para posicioná-lo, e aí você classifica se o desempenho dele é muito baixo, médio, bom ou excelente, ok? Isso aqui é uma tabela classificatória. Bom, eu não quero expor o meu aluno a um teste incremental. Ele é iniciante, sedentário, mas eu quero prescrever o meu treino com competência e ciência. Então a gente pode fazer uma predição do VO2 máximo. Para isso eu preciso que você, 1, tire um print, 2, poste nos teus stories com o meu nome, me marca lá e a hashtag Live com Fabrício, que eu vou apagar essa lousa. Então, ó, vou apagar. Eita, apaguei a headline da lousa. Oh, cara de... Bom, agora o que acontece? O VO2 máximo ele pode ser medido, certo? Mas ele também pode ser predito. Qual é a vantagem de usar uma equação preditiva? É que uma equação preditiva, ela tem a capacidade de estimar um parâmetro sem expor o indivíduo ao esforço que é máximo. Então a gente consegue ter uma ideia de início. Ah, mas Fabrício, eu quero fazer um teste, mesmo que seja submáximo. Ok, pega a live da semana passada, administra um teste incremental. Qual velocidade o teu aluno chega na PSE 14? E aí tu tem o limiar anaeróbio, prescreve a partir do limiar anaeróbio, por exemplo. Treinos intervalados a percentuais superiores do limiar anaeróbio, treinos moderados no limiar ou abaixo, né? Se for ritmo-tempo, no limiar anaeróbio. Bom,
A gente pode medir o VO2 máximo a partir de diversos ergômetros. Eu posso fazer na pista vários testes, 3.000, 3.200, 12 minutos, com cone, um monte de teste. Eu posso fazer em esteira, posso fazer na bike, posso fazer em remo ergômetro, posso fazer ele num monte. O Júnior tá aí. Posso fazer, por exemplo, com chute no taekwondo. Beleza? Eu posso aplicar um teste incremental com chute e estimar o VO2 máximo medido. Beleza? Isso tudo eu posso fazer com o meu aluno. E para cada um desses ergômetros vai ter um monte de diferentes protocolos, que são para grupos diferentes, etc. Bom, se você... Dica prática, tá? Dica prática. Você administrou o teste incremental no teu aluno na esteira. Não vou discutir como foi o teste, tá? Estágio de 1 minuto, estágio de 2, não vou discutir sobre isso. Mas você administrou. E você observou que o VO2 máximo do teu aluno por exemplo... Desculpa. Ele chegou no teste incremental, você fez na academia, ele chegou, por exemplo, até 15,5 km por hora, ok? Ele bateu lá 15,5 km por hora. Isso aqui é a velocidade aeróbia máxima do teu aluno. Bom, mas qual foi? Ele entrou no estágio e desistiu. Qual foi a última velocidade em estágio completo? Jeito fácil, tá? Jeito fácil. Não é o mais preciso, mas ele ajuda a resolver os problemas. Você pega a última velocidade, vamos supor que a última velocidade do nosso atleta tenha sido 14 km por hora. Essa foi a última velocidade no teste incremental na esteira. E aí, então, o que você faz? Você multiplica por 3,5. O que é 3,5? 3,5 é igual a um match. Então, se você fizer 14 vezes 3,5, você tem um VO2 estimado próximo a 49. 49 o quê? ml por quilograma por minuto. Então, tu tens, a partir do teste incremental, a possibilidade de fazer isso aqui. Aí o caminho contrário também é verdadeiro, né? Imagina que a gente... Agora o papo é reto e sério. Chama quem você puder para cá, velho, que a dica que eu vou dar agora, se o profissional tiver isso na mão, ele vai resolver todos os problemas de prescrição de exercício físico em esteira ou em bicicleta com wattagem na vida dele, saca? Sem precisar do teste incremental. Agora é a hora que eu tinha que parar lá e falar, compre o meu curso. Mas não tem curso para isso, então vou ensinar aqui mesmo de graça. Vamos lá. Bom, a gente vai trabalhar numa situação de predição, ok? A gente tem várias predições. Eu particularmente gosto e trabalho com duas predições. Eu trabalho com a predição do estudo Hunt e também trabalho com a predição do artigo do Jackson e Pullock. Ok? Então, o estudo Hunt é esse aqui, ó. É um estudo feito na Escandinávia e ele estima qual é a frequência cardíaca e depois a gente consegue também estimar o VO2. Então, no artigo de VO2, obviamente, né? Bem, o estudo do Jackson esse aqui, é um pouquinho mais antigo. No estudo do Jackson, tá aqui, ó. Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Beleza? O que é? Predição da capacidade aeróbica funcional sem
uma testagem com exercício. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem um artigo publicado. Esse artigo, ele usa basicamente massa corporal, estatura, idade e uma tabela classificatória de nível de atividade física. Então, quanto o meu aluno faz de atividade física normalmente, de 1 a 7, de 0 a 7. E aí tem as classificações que eu vou compartilhar quem entrar no grupo do Telegram. Quem não entrar não vai levar, tá prontinha já para enviar para o grupo. Então, se você entrar no grupo do Telegram, você vai levar também essa tabela classificatória, o artigo e a tabela. Eu vou sortear a planilha que você insere os dados e o VO2 sai pronto. Mas para você concorrer a essa planilha, só vai saber quem está aqui, ó. Só vai saber quem está aqui. Amanhã, cedo, eu vou fazer uma postagem. E aí, na postagem, vai ser sorteado quem marcar. Precisa de 2 coisas, tá? Precisa marcar 3 colegas e também colocar hashtag live com Fabrício. Na postagem de amanhã cedo, eu vou colocar um post lá e um texto. Eu não vou nem falar que eu vou sortear. Só quem tá aqui vai saber. Eu vou sortear a planilha e só vai levar a planilha quem compartilhar, marcar 3 pessoas lá no Instagram e colocar a hashtag live com Fabrício. Aí eu vou rodar o sorteio. Se o cara que for sorteado tiver 3 pessoas marcadas e a hashtag, vai ganhar a planilha que faz a predição do VO2 máximo usando as 2 equações. Tanto a do Hunt quanto a do Jackson e Pullock. Beleza? Só quem marcar lá na postagem de amanhã cedo. Bem, então, hoje o foco vai ser a equação do Hunt, não do Jackson e Pullock, tá? A equação do estudo do Hunt, ela trabalha com uma variável que a gente chama de índice da frequência cardíaca. A variável usada é chamada de índice da frequência cardíaca. Ó, pouca gente conhece essa variável também, tá? O que é o índice da frequência cardíaca? Índice de frequência cardíaca é igual frequência cardíaca máxima dividido pela frequência cardíaca basal. Isso é o índice da frequência cardíaca, beleza? Então, tu precisa saber qual é a máxima do teu aluno, inclusive por equação preditiva precisa, e qual é a basal do teu aluno. Aí ele fica deitado lá 10 minutos, lugar escuro, sem barulho. Depois desse tempo, você mede a frequência, pode ser no pulso mesmo, tá? Pulso radial aqui, na região do punho. E aí você vai inserir lá a frequência máxima e a frequência basal. Esse número que você encontrar, você multiplica por um coeficiente que é de 15,3. Ok? 15,3. Quer ver um exemplo prático? Mas, assim, ó, presta atenção que pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas. E se você aprender, vai dar machadada e cada machadada vai sair... enxadada, né? Cada machadada é uma árvore, cada enxadada é 10 minhocas que vai sair junto. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai inserir... Eu vou trabalhar com números arbitrários, tá? Números arbitrários. Você vai inserir a frequência cardíaca máxima do teu aluno. Por exemplo, 189. Aí você vai inserir a frequência cardíaca dele basal. Então eu tenho 189 dividido, por exemplo, vou colocar 63. Tá?
63. Então eu vou dividir 189 dividido por 63. Ou seja, o índice da frequência cardíaca, isso aqui, ó, deu 3. E aí eu multiplico por 15,3. Então eu faço vezes 15,3. E eu sei que o VO2 predito do meu aluno é 45,9. Fabrício, o que eu faço? 45,9 o quê? ml por quilograma por minuto. Aprendi qual é o VO2 máximo do meu aluno. Já peguei 45,9. Cara, 2 dicas. 2. Não sei nem quantas já foram. Pega isso aqui. Pega esses 45, ó. Esses 45,9 e divide por 1 match. Lembra quanto é um match? 3,5. Então você pega isso aqui, ó, e divide por 3,5. Dividido por 3,5. Vai dar 13,1. Isto aqui equivale à velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Com este número, você faz maravilhas na prescrição do treino em esteira. Porque tu já tem qual é a VVO2 máxima. Eu quero um intervalado a 100%, a 13. Eu quero um intervalado submáximo, por exemplo, a 90%. Então vai ficar a 11,7, né? 13 menos 1,3. Eu quero um intervalado supramáximo, a 110%. Então eu vou fazer a 14,3. E aí você faz um monte de coisa aqui, um monte de coisa. Mas tem uma outra dica. Se você pegar a VVO2 13,1 e multiplicar por 25, 13,1 vezes 25, a gente tem 327. O que é isso? São os watts que ele atingiria em um teste na bicicleta com wattagem. Então eu usaria isso aqui, ó, na bike para prescrever o treino intervalado se a bike tem wattagem. Fica a dica, amanhã às 8 horas da noite eu vou fazer um treino que é uma live treino explicando como usar essas coisas na Airbike. Põe na tua agenda. Amanhã, quinta-feira, sei lá que dia que é, 4, 8 e 7 da noite. Vou estar na Airbike, câmeras, mostrando vários tipos de treino intervalado para o emagrecimento. Então a gente tem aqui, especialmente, a possibilidade de prescrever o treino intervalado do nosso aluno, o treino contínuo, de qualquer natureza, sem expor ele ao teste incremental, a partir de uma predição, beleza? Então, para relembrar, VO2 máximo é a maior capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio. Ele é a menor concentração de oxigênio no momento de platô. É diferente de VO2 pico, que é o maior valor de frequência de consumo de oxigênio em um dado esforço. Então, numa luta, por exemplo, num jogo de futebol, eu não encontro o VO2 máximo, eu encontro o VO2 pico, beleza? O VO2 máximo ele pode ser medido por testes ou predito. Na predição existem várias equações. Uma equação só com parâmetros
de nível de atividade física, massa corporal, estatura e idade, um outro parâmetro com frequência cardíaca. Se eu usar esse parâmetro aqui, eu vou encontrar o índice da frequência. Com o índice da frequência eu encontro qual é o VO2 máximo. Com o VO2 máximo eu encontro a velocidade. E aí eu prescrevo o treino. Cara, eu não posso deixar de falar. Se você quiser uma planilha de treino que tem tudo isto aqui e dezenas de planificações, manda um direct pra mim. Beleza? Se você me mandar um direct, eu vou te oferecer as planilhas com uma condição super especial, que você insere os parâmetros e os treinos saem prontos. Não é o parâmetro que sai pronto, não. É o treino que sai pronto. E ele é individualizado. Porque só com parâmetros individuais que a gente vai fazer isso daí. Beleza? Bom, essa era a live com o Fabrício de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, aprendido. E se quiser, passa lá no meu canal no YouTube, /treino com Fabrício. Entra no meu Telegram para receber os artigos. Tenho 5 livros ainda de HIIT. Se alguém quiser um livro de HIIT, que tem muitas dessas coisas explicadas nele, manda também um direct para mim no Instagram, que eu ainda tenho 5 livros de HIIT. Lembrando que amanhã, só para quem está aqui nessa live, eu vou sortear uma planilha com essas 2 equações prontas. Beleza? Para concorrer, tem que meter o hashtag e marcar 3 pessoas. Beleza? Uma boa noite para vocês e até a próxima live com o Fabrício.